E aí, viagem marcada para Portugal? Então anote algumas coisas que você não deve fazer quando estiver turistando por aqui. Eu fui colecionando alguns desses nãos ao longo do tempo e agora vou mostrar para vocês o que eu acho que você não deve fazer. A lista não está em ordem de importância. São só alguns lembretes para você usar quando estiver passeando aqui por Portugal e fazer a sua viagem ficar o mais tranquila possível. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Maciel, sou guia aqui em Portugal. E o nosso canal Voz Guia você pode usar como uma ferramenta importante para montar o seu roteiro de viagem turística aqui no país. A gente tem muito material no canal, dá uma pesquisada em todos os vídeos que a gente tem por aqui, e isso vai te ajudar nessa construção desse roteiro e fazendo com que a sua viagem seja um sucesso. O que você tem dúvida a respeito de turismo aqui em Portugal? Qual é o ponto que te deixa com uma interrogação na cabeça? Coloca aqui no comentário, porque daí eu faço um vídeo sobre esse ponto e vou sanar essa dúvida, para que a sua viagem seja super tranquila. Então deixa aqui no seu comentário, qual é aquele ponto que fala assim, não sei como é que isso funciona. Coloca aqui e eu vou te ajudar. Então vamos lá, vamos à lista de coisas que você não deve fazer aqui em Portugal na sua viagem de turismo. Vale para muita gente que está querendo vir morar para cá também, mas é principalmente para quem está turistando por Portugal. Eu tenho aqui a minha listinha no celular, então eu vou pegar essa minha lista e vamos começar. A primeira coisa que eu coloquei na lista é não conte calorias. Por que assim não conte calorias? Porque a comida aqui, a gastronomia aqui em Portugal é maravilhosa, cada cidade tem um doce típico, cada cidade tem uma comida típica. E se você vier para cá pensando na sua dieta, pensando em não engordar, a sua viagem vai ficar muito restrita, porque você tem doces maravilhosos, você tem bacalhau com muito azeite, com muita batata, você tem no inverno o cozido à portuguesa. Então são comidas bem calóricas e que, se você for contar caloria, como eu disse, você vai fazer uma viagem pela metade. Imagina você estar aqui em Lisboa e vai ficar contando quantas calorias tem um pastel de Belém. O pastel de Belém é maravilhoso, você chega lá, quando você come um, você tem vontade de comer 3. Então eu acho assim, não conta as calorias, e quando você chegar de volta no Brasil, aí você entra numa dieta, num detox aí, e perde o que você eventualmente ganhou de peso aqui em Portugal. Uma coisa que é legal você saber também, que não é muito problemático, não tem nada demais. Não chame as pessoas de moço ou de moça, isso não pega bem aqui em Portugal. O mais correto é, independente da idade da pessoa com quem você está falando, é chamar de senhor e de senhora. Mas se você não quiser usar o senhor e senhora, pode usar o você. O você aqui em Portugal é usado de uma forma diferente, mas eles estão acostumados com o nosso jeito de falar e o você pega super bem. Mas você pode abordar uma pessoa sem falar moço ou moça. Fala assim, bom dia, por favor, eu queria uma informação. Não precisa falar moço, eu quero uma informação. Então não use moço ou moça, porque não pega bem aqui. Estou olhando a minha listinha aqui, essa é boa também. Não deixe de dar bom dia, boa tarde, boa noite cada vez que você vai abordar uma pessoa. Isso é muito comum aqui em Portugal. Eu sei que no Brasil a gente está acostumado a dar um sorrisinho e acha que isso é suficiente. Eu quero uma informação. Não, bom dia. Eu posso pedir uma informação? Posso fazer uma pergunta? Qual é o caminho? Mas não esquece do bom dia, boa tarde, boa noite. Inclusive, quando você entra num café aqui, é muito comum os portugueses já falarem bom dia para todo mundo que está no lugar tomando seu cafezinho, lendo seu jornal. Então não se esqueça, bom dia, boa tarde, boa noite é sempre usado aqui em Portugal. Essa é importante, hein? Não deixe de dar um like aqui nesse vídeo. É isso aí, dá um like no nosso vídeo aqui. Aproveita para se inscrever aqui no canal Voz Guia, que você vai sempre usar como uma ferramenta importante para o seu roteiro de viagem em Portugal. E ativa o sininho, porque daí você vai receber notificações cada vez que a gente postar um vídeo novo aqui no nosso canal. No geral, não atravesse a rua fora da faixa de pedestre ou passadeira, como se diz aqui. É claro que se você estiver numa cidade muito pequena, isso não é um problema, mas nas grandes cidades o correto é você atravessar a rua
na faixa de segurança. E se você estiver dirigindo aqui em Portugal, se você estiver conduzindo, como se diz por aqui, vale o contrário, né? Você não deve avançar na faixa de segurança se tiver um pedestre atravessando, porque isso pode criar um sério problema legal para você. Você pode estragar por completo a sua viagem de turismo se você atropelar uma pessoa aqui em Portugal. E como os pedestres têm a preferência na faixa de segurança e as pessoas já estão acostumadas a isso aqui em Portugal, ninguém olha para o lado na hora que você pisa numa faixa de segurança. O pedestre, quando vai atravessar, ele simplesmente pisa e vai. A gente que não está acostumado com isso no Brasil toma muito susto e pode ser muito perigoso. Então, não avance sobre o pedestre que está na faixa de segurança. Na verdade, não avance sobre o pedestre em condição nenhuma, né? Mas se ele estiver passando pela faixa de segurança, então, não precisa nem dizer, né? Eu já falei isso no primeiro item, que eu falei de não contar calorias, mas vale o reforço. Você tem que experimentar os doces e os pratos típicos de cada região, de cada cidade aqui em Portugal. Cada cidade tem o seu docinho tradicional que é feito lá desde não sei quando, a comida típica dessa região. Isso tudo é importante. Por exemplo, Sintra tem os travesseiros de Sintra, que é um doce, que são maravilhosos. Então tem que experimentar tudo. Tem que, em cada ponto que você for, você experimenta uma coisinha, ou um prato típico, ou um doce típico da região, e você, no geral, não vai se arrepender, porque vale muito a pena. Não deixe de me acionar pelo WhatsApp que está aí na tela se você precisar de ajuda para montar o seu roteiro de viagens aqui em Portugal. Eu presto esse serviço, você dá um toque no WhatsApp e eu te explico como funciona. Se você estiver tendo alguma dificuldade em montar o seu roteiro, precisa de uma ajuda um pouco mais profissional nesse aspecto, entre em contato comigo e vamos bater um papo sobre como transformar a sua viagem de turismo aqui em Portugal um grande sucesso. Essa é uma dica importante também para quem está vindo turistar aqui em Portugal. Não almoce tarde e não jante tarde. Isso vale para quase todos os restaurantes aqui em Portugal. Os restaurantes, no geral, atendem até 2h30 da tarde, fecham e só voltam a atender à noite. E a partir de 9h30 da noite, os restaurantes já não têm mais atendimento de cozinha. Então você tem que almoçar cedo e você tem que jantar cedo. Existem exceções, há exceções a essa regra, mas no geral você não pode almoçar tarde e nem jantar tarde, se você for comer em restaurante, é claro, né? Porque os lugares fecham cedo, tanto no almoço quanto no jantar. E aproveitando essa dica de não almoce tarde nem jante tarde, é muito comum você fazer reserva antes de ir para os restaurantes. Esse é o costume aqui em Portugal. Se você quer almoçar fora, se você quer jantar fora, liga antes, faz uma reserva, porque você corre um grande risco de não encontrar mesa para almoçar e para jantar. E nos restaurantes mais concorridos, esses que são todos estrelados e tudo mais, essa reserva tem que ser feita com meses de antecedência. Então vá se acostumando com isso. Se você não quer ter problemas em restaurantes aqui em Portugal, faça a sua reserva antes de almoçar ou antes de jantar, ok? Tem uma outra coisa muito curiosa, porque é um jeito muito brasileiro de fazer compras, né? No Brasil, lógico que não é para tudo, mas para muitas coisas, você parcela em 10 vezes, em 12 vezes, sem juros no cartão. Isso não existe aqui em Portugal. Então não adianta você chegar para fazer uma compra em algum lugar e pedir para parcelar em 10 vezes. Eles não fazem isso, eles não têm essa forma de negócio, de negociação entre loja e cliente. Não existe isso. Aqui o que funciona é o seguinte: quando você mora aqui, você tem um cartão de crédito, você faz uma compra de, sei lá, 1.000 euros, depois que você faz a compra, você entra em contato com o banco, seja pelo Bankline ou pelo telefone, e fala assim: olha, eu quero descontar 100 euros por mês, eu quero parcelas de 100 euros por mês nesse valor de 1.000 euros que eu comprei. Você vai pagar juros em cima do valor que você está parcelando, mas são juros muito baixos, e aí você parcela por sua conta. O banco não faz isso e as lojas não fazem isso. Não peça para parcelar em 3, 10 ou 12 vezes sem juros, porque eles não fazem. E já que nós falamos de compra, tem uma outra dica que eu acho importante. Não converta o valor em euros para o valor em real, né? Muita gente fala, né? Quem converte não se diverte. Isso é verdade. É lógico que você está fazendo uma viagem que custa bastante dinheiro,
o euro é sempre muito valorizado, então você precisa ter um certo controle do que você está fazendo. Mas depois que você está aqui, você planejou já a sua viagem, você já sabe mais ou menos quanto você vai gastar, não adianta ficar fazendo conversão, porque essa conversão só te atrapalha e vai te tirar o prazer de curtir Portugal. Então não converta, é uma boa dica. Não chame as pessoas por tu. Tu é uma forma de tratamento só entre pessoas que têm intimidade aqui em Portugal. Então você não pode chegar num restaurante e chamar o empregado de mesa, o garçom, de tu. Você não pode chamar o motorista de táxi de tu. Você não pode chamar o motorista de ônibus ou de Uber de tu. Ninguém se trata por tu aqui, a não ser que tenha um grau de intimidade muito grande. Então, não chame as pessoas por tu. Mesmo que você venha no verão aqui para Portugal, sempre saia com um casaquinho. Sempre saia com um casaquinho. Essa dica é muito importante, porque principalmente quando anoitece, quando o sol se põe, bate uma brisazinha mais fresquinha, bate um friozinho e dependendo do dia, bate uma ventania mesmo. E você vai passar frio. Então não custa nada levar um casaquinho toda vez que você for sair para se proteger do frio que faz à noite, depois que o sol se põe. A gente falou sobre compras e sobre conversão de dinheiro alguns itens atrás e tem esse que é super importante. Não conte só com o cartão, seja cartão de crédito ou cartão de débito, para fazer as suas compras. Tem muito lugar aqui em Portugal que só aceita dinheiro. Tem muito restaurante que só aceita dinheiro. Então não custa nada você trazer um pouco de euros em espécie dentro do seu bolso, dentro da sua carteira, para pagar essas continhas nos lugares em que não aceitam cartão de débito, de crédito, como eu já falei. Não tenha medo de ser assaltado. Lógico, não vacila também, né? Mas o índice de assaltos aqui é muito baixo. Você pode andar em Lisboa às 2 horas da manhã com a máquina fotográfica com uma lente desse tamanho assim e você dificilmente vai ser assaltado, raramente vai ser assaltado. Roubar celular aqui é uma coisa que não existe. Você pode andar de trem a 1h30 da manhã em Lisboa ou no Porto e não vai acontecer absolutamente nada. É muito raro acontecer esse tipo de agressão aqui em Portugal. Portanto, tira aquela armadura que nós temos, os brasileiros, que sempre andamos na rua olhando para o lado, olhando para o outro, sempre muito atentos, porque isso não acontece aqui em Portugal. Não use carro em Lisboa e no Porto. Não use carro em Lisboa e no Porto. Eu reforço essa dica pelo seguinte: estacionar nessas duas grandes cidades é bastante complicado, as cidades têm bastante trânsito e é uma dor de cabeça. Nas grandes cidades você deve usar o transporte público. Tem bastante transporte público, não é caro e você se locomove por essas grandes cidades muito mais facilmente, de uma forma muito mais barata, se não for com um carro alugado, por exemplo. Então, não venha de carro para Lisboa ou para o Porto. E se você for alugar um carro aqui em Portugal para passear, para fazer as suas viagens, lembre-se, não use a faixa da esquerda para circular pela rodovia. Você sempre tem que estar na faixa da direita. A faixa da esquerda é só para fazer ultrapassagem. Sempre use a faixa da direita. E se você for alugar um carro, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link de uma empresa que faz uma pesquisa entre todas as locadoras de automóveis e vai te ajudar a encontrar o melhor preço e o melhor carro para a sua viagem. Essa dica não sei como é que eu vou dizer, mas eu vou dizer, vai. Não tente imitar o sotaque português. Em 99% dos casos fica ridículo. A gente não sabe imitar o sotaque português, como os portugueses, no geral, não sabem imitar o sotaque brasileiro. Então não passe ridículo e não tente imitar o sotaque português. E por último, não deixe de ver esse vídeo aqui, em que eu mostro como você deve conduzir, como você deve dirigir aqui em Portugal. Tchau!